Um adolescente com uma vida promissora, um sonho de se tornar um youtuber, cometeu um dos piores crimes já vistos na Inglaterra, a morte de uma criança de 6 anos que foi tirada de sua cama enquanto dormia. E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, toda semana a gente tem casos criminais de qualquer lugar do mundo, então aproveita e já se inscreve se você ainda não é inscrito, assiste esse vídeo completo e no final deixe seu comentário para ajudar aqui no crescimento do canal. É bem rapidinho, é de graça e me ajuda bastante. Então, sem mais falação, bora logo pro caso. Aaron Thomas Campbell nasceu no dia 7 de maio de 2002, em Shrewsbury, próximo ao país de Gales, na Inglaterra. Quando ele era bem pequeno, ele se mudou para a ilha de Bute com sua mãe Janette, o seu pai Christopher e a sua irmã mais nova. A sua infância foi bastante conturbada, isso porque sua mãe era alcoólatra. Então, segundo alguns documentos encontrados na internet, ele teria sofrido alguns abusos emocionais e físicos, porém nada disso foi realmente comprovado. O que se sabe é que seu pai era bastante ausente, já que passava muito tempo no trabalho, e ele tinha alguns problemas com raiva desde pequeno. Nunca soube muito bem controlar os seus sentimentos. Em 2014, ele fez um canal no YouTube e ele dizia que seu sonho era ser tão grande quanto outros youtubers da época. O seu conteúdo começou com vídeos sobre jogos, como a maioria dos adolescentes, e ele foi adaptando seu conteúdo conforme ele crescia. Na adolescência, ele começou a praticar parkour e costumava sair bastante, gravar vídeos, conhecia muitas pessoas. Ele frequentava a escola Rothesay Academy, era considerado popular entre seus amigos, ele bebia bastante, ia a muitas festas. E ainda bem jovem, ele começou a mostrar indícios de depressão e foi diagnosticado com TDAH, além de ter histórico também de automutilação. Nessa época, ele começou a mostrar alguns comportamentos estranhos entre seus amigos, entre os colegas de sua escola. Em uma conversa do Facebook, ele comentou com uma amiga que tinha vontades e que poderia inclusive matar uma vez só pela experiência. Alguns amigos descreviam Aaron como um adolescente nervoso e costumavam ignorar certos comportamentos ou falas absurdas que ele tinha. Em 2017, ele começou a planejar a fazer algo grande, como, por exemplo, um estupro, segundo ele mesmo. Nessa mesma época, ele começou a usar muitas drogas, e recebia essas drogas de um traficante chamado Robert MacPhail. Porém, em 2018, eles tiveram uma discussão, digamos assim, após o Aaron reclamar da qualidade das drogas. E com isso, o Aaron também deixou de pagar uma dívida que tinha com o Robert. O Robert vivia com a sua namorada, Toni McLachlan, e ela tinha 17 anos na época. O Robert e a Toni e o Aaron se conheciam apenas por conta das drogas, já que o Aaron comprava maconha com eles há algum tempo. Tempos antes, ele disse que tinha tido um relacionamento, algo sexual mesmo com a Toni, porém isso nunca foi provado. E a Toni era namorada do Robert. Então imagina-se que o relacionamento dos três era apenas algo relacionado à venda de drogas. O Robert tinha 26 anos e tinha uma filha de 6 anos chamada Alicia. Alicia era filha do Robert e Georgina Lockrane, de 23 anos na época. O casal ficou junto até os 3 primeiros meses da Alicia e depois se separaram, porém eles tinham todos uma ótima relação. A Alicia era uma criança sorridente, sempre muito feliz. Ela adorava estar com os amigos, adorava ginástica, adorava escola, nunca tinha tempo ruim, era sempre alegria por onde ela passava. Após a separação, ela passou a morar em Airdrie com a sua mãe e sua irmã mais nova, porém todo final de semana ela visitava os seus pais e seus avós. No dia 22 de junho de 2018, a Alicia foi para a casa do pai, onde passaria 3 semanas de férias escolares de verão. No dia 1º de julho de 2018, o Aaron convidou cerca de 15 amigos para uma festa em sua casa. Ele tinha 16 anos na época. Nessa festa, ele ficou bastante bêbado e passou a maior parte do tempo brigando com a sua mãe, não se sabe exatamente o porquê. Por conta disso, a festa acabou terminando antes mesmo da meia-noite e seus amigos foram embora. Porém, um de seus convidados esqueceu uma coisa na casa e voltou lá mais ou menos à 00:30 e ele presenciou Aaron muito emotivo, chorando, nervoso e falando coisas de cunho suicida. Preocupado, então, ele chegou a ficar com um tempo com o Aaron até ele se recuperar, ficar mais calmo. E depois disso, o Aaron disse que ele poderia ir embora porque ele queria ficar chapado sozinho e ele iria comprar mais maconha e ficar em casa.
Depois que o amigo foi embora, o Aaron mandou mensagem para algumas pessoas, alguns de seus conhecidos que vendiam drogas, perguntando se eles estavam disponíveis porque ele queria fazer a compra. Uma dessas pessoas que ele mandou mensagem foi o Robert. E exatamente a 1h47 e 1h48, ele ligou algumas vezes para a Toni, namorada do Robert, porém nenhum dos dois responderam. Ele, ainda muito bêbado, decidiu que arrumaria maconha de qualquer forma, inclusive roubando, e o local principal onde ele conseguiria seria na casa do Robert. Por conta disso, ele pegou uma faca de cozinha e foi até a casa do Robert. A casa estava destrancada e a droga estava de fácil acesso, então ele poderia entrar, pegar e sair tranquilamente sem nem ser visto. Porém, enquanto ele procurava o estoque inteiro de maconha, ele foi verificando os quartos e encontrou em um deles a pequena Alicia dormindo. O quarto da criança ficava próximo à porta da frente da casa, e aí ele decidiu que seria o momento de pôr em prática os seus pensamentos bizarros. Segundo ele mesmo, quando ele a viu, ele não pensou em outra coisa a não ser matá-la. O Aaron, então, tirou a Alicia da cama e saiu com ela, levando-ela em seu colo, ainda adormecida. No meio do caminho, ela acordou e perguntou quem era ele, que respondeu que era um amigo do seu pai e que a levaria para casa. Ela ainda disse que estava com frio e ele deu a sua jaqueta para ela usar. Depois, ele a levou até um terreno de um hotel abandonado na ilha de Butch e lá ele a estuprou e a assassinou. A Alicia teve pelo menos 117 ferimentos em seu corpo, entre escoriações, arranhões, ferimentos que foram feitos enquanto ela ainda estava viva, e principalmente mostravam que ela havia sido sufocada. Por isso também ela tinha muitas marcas no pescoço e no seu rosto. Além disso, os ferimentos do estupro foram absurdos, catastróficos, e não convém detalhar por aqui. Depois do crime, o Aaron jogou suas roupas no mar, foi para casa, tomou um banho e voltou para o local do crime porque ele tinha esquecido um celular no local. Naquela manhã, o avô da Alicia, Callum MacPhail, acordou para trabalhar e foi ver a neta como fazia de costume. Porém, a Alicia não estava na cama. Muito assustado, ele começou a vasculhar toda a casa, achando que ela poderia ter acordado mais cedo, saído de bicicleta, porém a bicicleta estava na casa. Às 6h23, a polícia foi acionada, e enquanto isso, a família e os vizinhos já faziam as buscas pela região. Durante esse momento, a Toni viu que o Aaron tinha ligado para ela várias vezes naquela madrugada e ela retornou o chamado. Porém, às 9 horas, o Aaron respondeu uma mensagem escrito: "Desculpe, não importa", e 2 emojis sorridentes. Eles ainda continuaram uma curta conversa onde ela disse sobre o desaparecimento da Alicia e ele respondeu: droga, eu tenho certeza que ela não foi longe demais." As buscas pela criança foram gigantescas. Uma equipe de policiais, os moradores e helicópteros buscavam por toda a região. Ainda bem cedo, a faca usada no crime foi encontrada perto da casa do Robert. E então, às 8h54, um morador chamado George Williams viu a publicação no Facebook sobre o desaparecimento e notificou a polícia sobre um corpo que havia sido encontrado. E era o corpo da Alicia. Ela estava nua em uma área arborizada dentro do antigo hotel. O local ficava bem próximo da casa do Robert, a cerca de 15 minutos a pé. A mãe da Alicia, Georgina, ficou sabendo da morte da filha pelo Facebook, antes mesmo de ir até a ilha de Butch. Após encontrarem o corpo, começou-se então a investigação de quem teria feito essa atrocidade com a criança. E segundo a comandante da polícia, todos os recursos disponíveis de toda a polícia da Escócia estavam sendo utilizados e disponibilizados para descobrir o culpado. A ilha de Butch não é um lugar muito grande, então toda a região foi isolada e as casas foram verificadas uma a uma. A mãe do Aaron, Janete, inclusive, ajudou nas buscas iniciais. E em um pedido da polícia, ela verificou as imagens de segurança da sua casa, que registrou seu filho saindo e voltando 2 vezes naquela madrugada do desaparecimento da criança. Obviamente, de início, Aaron disse que não sabia de nada sobre o caso, mas mesmo assim as imagens foram para a polícia. Ele foi chamado para dar seu depoimento para o detetive, ele respondeu todas as perguntas muito tranquilo, sem qualquer sinal de preocupação. Ele disse que saiu naquela noite para comprar maconha e atuou como uma possível testemunha. Porém, após evidências, ele era tido como o principal suspeito. E dessa vez, quando ele foi para a delegacia, ele não respondeu mais nenhuma das perguntas. Ele só respondia sem comentários. A polícia descobriu também que naquela noite ele havia postado em seu Snapchat uma foto de frente para o espelho, apontando para si mesmo e dizendo: "Encontrei o cara que fez isso."
além também das suas ligações para o Robert e Tony, e não tinha como ele não ser ligado ao caso. Como ele não respondia nada com nada, ele só tentava enrolar a polícia, ele então foi acusado de assassinato e estupro da Alicia e foi detido. No tribunal, o Aaron alegou ser inocente, mas era quase impossível ir contra as imagens de segurança, já que o tribunal conseguiu mais imagens que mostravam o Aaron saindo e voltando para casa naquela madrugada. Mostraram também imagens de uma pessoa durante esse período que ele estava fora, caminhando às 2h25 da madrugada, carregando algo nos braços. A mãe de Aaron, Janette, confirmou também que os itens que foram encontrados após o crime pertenciam ao seu filho, como uma calça, uma cueca, uma camisa e uma jaqueta de lã. E pior do que tudo isso, uma amostra de DNA foi retirada do pescoço da Alicia e de pelo menos 14 partes do seu corpo, e todas foram compatíveis com o DNA de Aaron. No julgamento, a defesa do Aaron alegou que a Toni era responsável pelo crime e que ele tinha feito sexo com ela na garagem da casa naquela noite, e que ela, além de ter matado a criança, teria usado a camisinha com o seu sêmen para plantar na cena do crime e incriminá-lo. Os advogados de Aaron argumentaram, dizendo que ela sentia uma espécie de ciúme ou inveja da atenção que Alicia recebia do Robert, e que ele era fisicamente abusivo com a Toni. Ela obviamente negou todas as afirmações, dizendo que seu relacionamento era ótimo e que ela amava a Alicia. Os pais do Robert também testemunharam a favor da Toni, dizendo que ela sempre fez de tudo pela criança e que jamais faria algo do tipo. O julgamento do Aaron durou 9 dias e contra fatos não há argumentos. Segundo o juiz, esse era um dos crimes mais perversos que ele lidou ou que aquele tribunal já ouviu a falar em décadas. Na época do julgamento, como o Aaron era menor de idade, o seu nome ainda não tinha sido publicado. Porém, por interesse público, devido ao tamanho do crime, o juiz reverteu essa restrição, podendo então divulgar o nome do criminoso. Mesmo que o Aaron tenha negado perante a justiça, ele chegou a confessar tudo para alguns psicólogos forenses. E segundo o Dr. McPherson, ele disse que estava bastante satisfeito com o crime, que precisou fazer de tudo para parar de rir em alguns pontos do julgamento, e disse também que pensava muito sobre matar e fazer sexo com crianças e cadáveres. O juiz Lord Matthews descreveu o Aaron como um adolescente frio, calculista e perigoso, e completamente desprovido de empatia com a vítima. Ele foi condenado à prisão perpétua com uma pena mínima de 27 anos. Durante a condenação, a mãe da Alicia gritou contra o Aaron diversos insultos e disse em uma entrevista que ele não merecia ter direitos humanos, porque o que ele fez foi desumano e que a sentença deveria ser realmente perpétua. Como ele era menor de idade na época, em 2019 sua defesa entrou com recurso para diminuir a sua pena mínima de 27 para 24 anos e foi aprovado. Então, em 2042, ele pode solicitar a liberdade condicional quando ele tiver 40 anos. O funeral da Alicia aconteceu em Coatbridge e teve a presença de centenas de pessoas que apareceram até como uma forma de pedir por justiça pelo caso, já que o crime chamou a atenção de toda a cidade devido à tamanha crueldade. Em maio de 2019, foi inaugurado um banco memorial rosa no calçadão de Rothesay em homenagem a Alicia, e um teatro foi aberto em sua memória na escola onde ela estudava. O local foi decorado, inclusive, com desenhos dos próprios alunos. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Logo a seguir, você vai ver aqui o card de informações, onde terão outros vídeos do canal para quem ainda não viu e quiser assistir. Tem mais de 400 vídeos aqui no canal, então já te convido também para se inscrever se você ainda não é inscrito. Então, muito obrigada, valeu e tchau, tchau!